Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, e o assunto de hoje é o nosso famoso decreto 1171. Este decreto é um decreto muito importante para os seus estudos, por quê? Porque este decreto traz o Código de Ética dos servidores públicos civis da União, é isso mesmo. E digo para vocês o seguinte, gente, olha só, a incidência, a estatística de questões de prova do decreto é uma estatística elevadíssima. Conclusão, se no seu edital consta no conteúdo programático este assunto, o decreto 1171, eu chamo a atenção para vocês que vocês têm que dar uma prioridade, dar atenção, porque é o seguinte, provável questão de prova. Então é isso que eu tenho que passar para vocês, essas considerações iniciais. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, gente, ó, papo reto, você tem que torcer, cara. Você tem que torcer para que este assunto seja cobrado. Você sabe por quê? Porque é um assunto fácil. Se você assistir essa videoaula e depois você efetuar uma leitura no decreto, na lei seca, chamada no decreto, tá certo? Eu tenho certeza que você ficará muito competitivo, eu tenho certeza que você estará preparado para qualquer concurso, qualquer banca no Brasil todo. É um assunto que não tem jurisprudência, não tem julgado, não tem interpretação de banca, ou seja, você entendeu e depois fixou o conteúdo, ninguém segura você. Bacana? Então vem comigo lá, decreto 1171 de 94, é o Código de Ética. Então aqui é a ementa dele, né? É esse decreto 1171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Primeira observação que eu falo, gente, ao servidor público civil, tá? Civil. Professor, e o militar? O militar tem todo o seu regramento à parte aí, tá? Por quê? Porque o militar tem um regramento especial dada aos princípios da hierarquia e da disciplina, que é muito intenso nas carreiras militares. Bacana? Vamos lá. Professor, como é que é estruturado o Código de Ética? Então, o Código de Ética é estruturado em 2 capítulos, né? Temos o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, nós temos aí 3 seções, tá? 3 seções. São as regras deontológicas, 2 deveres fundamentais do servidor público e das vedações do servidor público. Ou seja, você tem que entender, você tem que estudar de forma sistemática. Vem comigo aqui. Capítulo 1, são 3 coisas que você tem que saber. Ó, regras deontológicas. Professor, o que vem a ser essas regras deontológicas? Gente, eu vou resumir para vocês. As regras deontológicas são comportamentos necessários, exigidos para determinada profissão. Ou seja, neste capítulo, aliás, nessa seção do Código de Ética, irá definir aí 13 regras deontológicas, 13 regras de comportamento, na qual o servidor público deverá observar no seu dia a dia, no seu trabalho. São as regras deontológicas. E papo reto com vocês, de todo, gente, ó, de todo o Código de Ética, usando aí princípios da estatística, tá certo? O assunto mais cobrado em todas as provas de concursos de todas as bancas, sem dúvida nenhuma, diz respeito ao bloco aqui das regras deontológicas. Então, cara, se você já sabe disso, já tem essa informação, você tem que ter a sua contrapartida. Qual que é a sua contrapartida? A contrapartida, você deve saber quais são as 13 regras deontológicas aí que norteiam os comportamentos aí dos servidores públicos federais civis da União. Segundo, aí nós temos aqui deveres. Professor, o que é o dever? É uma obrigação do servidor em fazer. Ou seja, são atitudes e comportamentos obrigacionais, deveres. Ele vai ter obrigação de fazer. Professor, e o outro, vedações. Professor, o que são as vedações? São comportamentos proibidos ao servidor, aquilo que ele não pode fazer. Pronto. Então, nós temos aí o primeiro capítulo, regras deontológicas. Resumindo para vocês, são comportamentos requeridos no exercício da profissão ou fora dele, tá certo? São regras deontológicas do comportamento necessário ao servidor. Deveres, o que não pode fazer. E nós temos as vedações, dever é obrigação de fazer. E as vedações é aquilo que você não pode fazer, aquilo que não é proibido. Pronto. E aí, prof, cara, esses 3
essas 3 sessões aqui, tá? Papo reto, tá? São responsáveis aí por mais de 90% das questões de prova de todas as bancas, de todos os concursos, né? E nós temos aí o capítulo 2º, que são das comissões de éticas. Então, olha só para você entender a lógica do legislador. Então, nós colocamos aqui, no primeiro capítulo, um conjunto de regramentos comportamentais, tá? Comportamentos, regras ideológicas, deveres e vedações, que são as proibições. E no capítulo 2º, o trabalho do capítulo 2º é muito simples. Qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é, olha só, se caso identificou um comportamento diverso desse previsto no capítulo 1º, são essas comissões de éticas responsáveis pela apuração. Então, essa é a estrutura básica do nosso Código de Ética. Bacana? Então, vamos direto, né? Seção 1 das regras deontológicas. Regras deontológicas, só recordando o que é, são comportamentos requeridos. Bacana, né? Vamos lá, primeiro comportamento. São quantos? 13. Pronto, aí você vai. Primeiro comportamento. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor. Olha só, devem nortear, né? Ou seja, comportamentos que vão nortear. Quais comportamentos? Dignidade, decoro, zelo, eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou fora dele. Parou, tá? Vou colocar em vermelho aqui para destacar, né? Ou seja, primeira, nós vamos ver aqui, gente, várias regras deontológicas. Tá? Vou falar do meu jeito, depois a gente vai ver certinho. Por exemplo, uma regra deontológica que é cobrado muito o seguinte, é a verdade. Tá? É a verdade. Outra regra deontológica cobrada muito em concurso, qual que é? O comportamento ético, tá certo? Da honestidade. São que regras, são regras o quê? Deontológicas. Essa aqui é uma regra deontológica. Você tem que entender, é fundamental, cai muito, ó, no exercício do cargo ou fora dele. Ou seja, esse comportamento ético que você deve ter, você deverá ter na repartição pública, no exercício de suas atribuições e também fora dele. Tá? Ou seja, o Estado diz, você é servidor público, fora do Estado, fora da administração pública, você ainda continua sendo servidor público, então você tem que ter um comportamento condizente com a sua função. Tá? Um comportamento condizente com a sua função. Bacana, fechou? Então nós temos aqui, ó, essa aqui é uma regra deontológica importantíssima, não cai, despenca em concurso público. Tá? Então o examinador vai tentar pegar você de todas as formas. Fulano de tal, no serviço é uma pessoa. Fora dele, ele é outra pessoa. Não pode. Nós queremos o quê? Autenticidade. Nós queremos o quê? Sinceridade. Tá? Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Olha aí, vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, está aí. Tá? Então, suas atitudes aí devem preservar a honra do serviço público e a tradição, tanto nele quanto fora dele. Bacana? Fechou? 10, né? Exercício. Fiocruz, AOCP 2016, cargo de técnico. A função pública deve ser tida no âmbito do exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. E aí, professor? Aí, eu digo para vocês que o candidato que não fez a leitura do decreto 1171, ele tem tudo para marcar essa questão verdadeira, mas essa questão está errada. Ela está errada somente por uma palavra, ó, não, essa palavra aqui, né? Segundo a primeira regra deontológica previsto no decreto 1171, ele diz o seguinte, o cara, ele deve ter uma conduta ética, tá certo? No exercício de sua função pública e também fora dele. Por quê?
porque ele carrega consigo o poder estatal e ele deve preservar a honra do serviço público e a tradição. Então, o erro está na palavra, não se integra na vida particular de cada servidor público. A resposta está errada. Então, uma questão aqui que eu digo para vocês aí, né, se o cara aí ele foi para a prova sem estudar, ele dançou, mas aquele cara que foi para a prova e estudou um pouquinho, ele não erra esse tipo de questão, pode ter certeza disso. Bacana? Ok, vamos continuar. Segunda regra deontológica. Tá? Essa regra deontológica, eu digo para vocês que é uma das mais cobradas, cara. Tá? Então, olha só, eu gosto muito de estatística nos estudos, né? Não só nos estudos, mas na vida também, é muito importante isso, né? Então, o que acontece? Olha só, o que eu disse inicialmente da aula? O decreto 1171, quando consta no edital, provavelmente tem uma questão na prova. Isso aí é fato. É claro que não vão ser 10 questões, né? Uma. Cara, uma faz diferença. Uma questão você é aprovado ou você é reprovado no concurso. Uma questão, pelo menos, vai te colocar aí dezenas de posições a mais ou a menos, dependendo se for certo, ganhou o ponto ou não ganhou o ponto, né? Então é o seguinte, ó. Primeiro, olha só, estatística, decreto 1171 costuma cair. Tá? Segundo, gente, mais de 90% das questões caem no bloco 2, que é o capítulo 2º. Do capítulo 2º, o que mais é cobrado são as regras, do capítulo 1º, o que é mais cobrado são as regras deontológicas. E dentro das regras deontológicas, esse cara aqui. Porque esse cara aqui confunde muitas pessoas. Tá? O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, regras deontológicas, comportamentos requeridos pelo cidadão no exercício da profissão. Nós vimos na primeira que é o seguinte, que é tanto no serviço quanto fora nele. É claro que no primeiro item nós temos aí também outras regras comportamentais descritas, mas eu estou pegando só a essência e o mais importante que costuma ser cobrado. Aqui é o seguinte, ele fala aqui, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Então é o seguinte, ele sempre deve ter na sua conduta, tanto nas atividades no serviço ou fora dele, o elemento ético. Por quê? Porque se ele sempre tem consigo esse comportamento ético, quando ele é colocado em algumas situações, ele manda bem. Olha só, assim, não terá que ir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, e o oportuno e o inoportuno. Mas, principalmente, marque esse cara aqui, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Tá? Consoante as regras contidas, ou seja, outra regra deontológica, o cara aqui, o elemento ético está baseado na honestidade, no princípio da honestidade, não é isso? Está aí, tá? No princípio da honestidade. Então, isso aqui que é importante, cara. Tem que saber, principalmente o honesto. Eu já vi várias questões de concurso que o cara chega lá e manda aqui, ele quer saber isso aqui, esse principalmente honesto ou desonesto. Então, é o seguinte, o cara deve estar. Por exemplo, nós vamos ter uma situação, né? Que existe uma situação, tá? Que está na lei, é legal, tá? É estritamente legal. Só que aquela postura do servidor, ele é o quê? Ele vai analisar com uma postura não muito ética. E aí? Ele diz o seguinte, você deve ter a conduta ética. Tá? A conduta ética. Então, a conduta ética, neste caso aqui, vai sobrepor a legalidade. Essa aqui é uma regra deontológica comportamental. Então, elemento ético nas suas atitudes. Tá? Professor, e o princípio lá do LIMP do artigo 37 está aqui. Né? Consoante nas regras contidas no artigo 37, que é o LIMP, né? É os princípios da administração pública, eu vou ler para vocês, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o parágrafo 4º do artigo 37, que trata da improbidade administrativa. Tá? Bacana, entenderam? Então, vamos lá, vamos fazer uma bateria de exercícios, tá? Lembrando para vocês, tá? Eu vou ler de novo para vocês esse cara aqui, para fixar o conteúdo, não podemos ter preguiça nessa hora, vença as suas paixões, você está num ambiente de estudo, e ambiente de estudo assim que funciona. Vem comigo aqui. O 2, coloca aí, mais importante, o que mais costuma cair. Professor, eu não me adapto a esse tipo de vocabulário. Vença as suas paixões, você consegue, meu filho, você consegue ser um vencedor. O servidor público não poderá jamais desprezar
o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. O FMT, 2016, cargo de técnico. Tendo como base o decreto 1171, de 22 de junho de 94, o elemento ético na conduta do servidor público considera não somente, mas principalmente a decisão entre. Né? E aí? Olha só o que eu falei para vocês. Mas o principalmente. Esse principalmente está na parte final do inciso 2º do decreto, olha só, 1171. Né? E lá diz, né? Ele deve ter o que? A conduta ética, o elemento ético na sua conduta, né? Porque uma vez que ele tem essa conduta, ele não vai ficar em situações difíceis entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o inoportuno e o oportuno. Mas, principalmente, a letra A, o honesto e o desonesto. Né? O legislador quis que essa regra comportamental da honestidade, tá certo? Da honestidade, que é uma base da conduta ética do servidor, ele dá ênfase a essa conduta ética, né? Ou seja, aluno do prof aqui não errou, não erra e nem vai errar nenhuma questão desse tipo. Bacana? Ok, então a questão, o gabarito correto é letra D, não, letra A de amor, né? Aí, bacana? Vamos lá, né? FUB CESP 2016, cargo de analista. O servidor deve sempre optar pela conduta legal, mesmo que o resultado seja injusto ou desonesto. E aí, prof, é outra questão. Tá? O cara que fez essa questão aqui é um cara que conhece muito do Código de Ética. Ele tentou influenciar aqueles que estudaram superficialmente, mas aqueles que estudaram com o prof aqui não erram uma questão dessa. O que ele está cobrando aqui? Ele está cobrando uma regra deontológica. Tudo bem, professor. Regra deontológica qual? A segunda, que é a mais importante, a que mais costuma ser cobrada. E a segunda ele fala do quê? De uma conduta que ele deve ter. Qual que é a regra deontológica? Ele deve ter uma conduta ética. Ele tem que ser ético. Né? Por quê? Porque se você for ético, o resultado for injusto ou desonesto, você está obedecendo essa regra. Então, o erro está aqui. Né? Não é legal. Às vezes, você tem uma atitude legal, e essa lei, que ela é legal, mas ela é injusta e ela é desonesta, sim. Acontece isso, sim. Tá? É claro que acontece. Então, o erro está na palavrinha legal. Uma questão muito bacana, uma questão aí que reforça todas as nossas estatísticas. É uma questão aí difícil. Né? Inclusive, essa aqui é uma das mais difíceis aí que eu considero, porque ele tem que ter esse discernimento de entender o que é regras deontológicas. Né? Bacana? Fechou. Continuando. Artigo 37. Né? Artigo 37, né? Ele fala o seguinte, olha só. Artigo 37, porque eu estou fazendo a menção lá no dispositivo anterior, do inciso 2º. Né? Vamos lá, ele fala, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, né? Aí tem vários incisos lá, né? Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem o prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, aqui trouxe o quê? A ação de improbidade, né? Vamos lá. Terceira regra deontológica, gente, né? É o item 3. O que eu quero que fixa para vocês? Que é o seguinte, no princípio da finalidade dos atos públicos. O que é a finalidade? Para que existe o Estado? Para o bem comum. Então, ele quer que você tenha essa regra deontológica, entendeu? Essa regra deontológica
da finalidade. E a finalidade aqui trata de quê? Do bem comum. Bem comum. Pronto, outra regra deontológica. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Né? Olha aí, ó. Bem e o mal, você não deve fazer esse julgamento. Devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, a finalidade. O equilíbrio entre a legalidade o que está na lei, e a finalidade, que é o bem comum, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Né? Então, ali define aí essa regra deontológica importantíssima. CDF, né? CESP 2017, cargo de analista. É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, né? Na conduta do servidor público, que consolida a moralidade do ato administrativo. Professor, finalidade é o quê? Sempre pratica visando o bem comum. Tá? Legalidade, o que está previsto na lei. E tanto a legalidade quanto a finalidade são atributos aí que são revestidos para o ato administrativo. Né? Então, consolida a moralidade do ato administrativo? Exatamente. Então, a moralidade vai ser o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Correto. Inclusive, esta é uma das regras deontológicas previstas no Decreto 1171, inciso 3º. Tá? Então, a alternativa está absolutamente correta. A remuneração. Né? Como é que é tratado a regra deontológica da remuneração? A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Olha só, então a remuneração ele é custeada pelos tributos pagos direto, ou seja, ele recebe um salário, uma remuneração. Se ele recebe isso, ele é um profissional. Tá? E quem paga? Todos, inclusive ele. Por quê? Porque ele faz parte da sociedade. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência o fator de legalidade. Né? Bacana, né? Vamos lá. FUB, CESP, 2016, cargo de analista. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos, certo ou errado? Sim, nós sabemos disso, né? Pagos por todos, ok. Exceto aqueles pagos por ele próprio. Ou seja, exceto, gente, se isso aqui fosse correto, devia dizer o seguinte, que o cara que é auditor fiscal da Receita Federal, ele não paga tributos, está errado. Ele paga também tributos, inclusive, essa aqui é uma das regras deontológicas, né? Então está errado essa item aqui, está errado porque essa palavra é certa, ou seja, essa aqui é a regra deontológica do inciso 4º, né? Inciso 4º, então um erro está na palavra exceto, né? Bacana, 10, né? Fantástico, né? Ótimo, né? Continuando. É muito legal, gente, a gente trabalhar com muitos exercícios, porque vai enriquecendo a aula, né? Vai envolvendo o aluno. Né? Ah, professor, esse assunto aqui tem um texto meio cansativo, cara, mas vocês viram a quantidade de questões que são cobradas. Né? Vem comigo aqui. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, com o êxito desse trabalho, pode ser considerado como seu maior patrimônio. Né? Ou seja, resumindo essa regra deontológica, ela fala comportamento, ele quer o seguinte, a ideia central da regra, ele quer que o servidor público ele seja integrado aonde? Na comunidade. Que ele não fique isolado lá na sua repartição. Esta é a regra deontológica básica, né? Então, o cara, ele está inserido na comunidade, tá? E ele fazendo isso, gente, tem um acréscimo ao seu próprio bem-estar, tá? Então, ele quer aproximar o poder público, o servidor, da comunidade, né? Considerando isso, inclusive, ó, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Vai ao encontro, não de encontro, ao encontro lá o princípio da finalidade do bem comum, né? Vamos lá. Inciso 6º, né?
fala exercício profissional, né? Que é isso? Ele quer que o cara seja um profissional ali dentro. Outra regra deontológica importante. Sexta, a função pública deve ser tida como exercício profissional. Então, ele não está lá, por favor. Tá? E, portanto, integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir no seu bom conceito da vida funcional. Cara, isso aqui cai demais também. Ó. Então é o seguinte, então ele é um profissional. Tá? Então a função pública é um exercício profissional e integra a sua vida particular. Nós vimos que lá na primeira regra ele quer o mesmo cara na repartição pública na casa dele. Tá? Outra coisa importante aqui, que a conduta do dia a dia, na sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Inclusive, essa regra deontológica é muito utilizada, né, nos PADs, nos procedimentos administrativos disciplinar. Se o cara nunca aprontou, se o cara tem uma conduta ética, o cara tem uma postura, o cara está top de linha, claro que a comissão vai considerar isso, né? Tá, então tome cuidado, cara. Poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 7. Vai falar da publicidade, né? Então, regra geral é público, é transparência, é mais do que publicidade, é a transparência, mas traz aqui algumas exceções, né? E essas exceções aqui, salvo, são aquelas exceções que costumam ser cobradas em prova. Vem comigo aqui. Salvo os casos de segurança nacional, pronto, parou, segurança nacional, tá? Investigações policiais, olha aí, interesse superior da administração pública, né? Ou seja, essas informações elas não serão públicas, né? Elas estarão protegidas pelo sigilo, tá? No caso de segurança e interesse superior do Estado, é a lei 12.527 que vai regular, de 2011, que vai regular os graus de sigilo. Tá? E aqui das investigações penais, policiais, Código de Processo Civil, penal, aliás, né? Então, vai regular isso. Então, é o seguinte, vamos lá, já sabe das exceções, tem que saber, porque, cara, eu nunca vi, cabeça de examinador adora de paixão a tal das exceções, salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados por processo previamente declarado sigiloso, declarado sigiloso, né? Essa declaração de sigiloso está aqui, Lei 12.527, que tem 3 graus de sigilo, tá? Que é reservado, secreto e ultra-secreto. Nos termos da lei. Qual lei? Já falei. Desculpa, Código de Processo Penal e a Lei 12.527. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, eficácia, de validade, moralidade, está dentro da ética. Então, tem que exercer publicidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Né? Então, está aí para vocês. Né? Cara, aqui não passa nada, pode ter certeza disso. Né? Tá? Pode ter certeza disso. Bacana? Então, está aqui para vocês. Outra regra deontológica que eu chamo ela de publicidade, tá? Então tem que saber essas regras deontológicas, ok? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laki, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça. Né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos
básicos, né, que é a parte da legislação, e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho, terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês, o que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, né? De prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá. Eu acho que nem poderia estar esse item aqui.
orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique LAC.